Tolkien e eu falávamos sobre dragões. Essa é a maneira com a qual C.S. Lewis vai se referir acerca das suas conversas com J.R. Tolkien, do que falavam esses grandes homens, sobre dragões, fantasia e grandes imagens. Mas o que isso significava para eles, afinal de contas? C.S. Lewis nasce em Belfast, na Irlanda do Norte, no final da Era Vitoriana, mais propriamente em 1898. É filho de uma família anglicana, ou dentro da tradição protestante, predominante nessas ilhas. E tinha a grande vantagem de ter à sua disposição uma excelente biblioteca, onde pôde então ter acesso a ótimas obras e uma infância um pouco solitária, com a ausência da mãe. Sendo assim, muitas vezes ele se refugiava dentro dos mundos imaginários e das histórias que estavam à sua disposição. É interessante pensar, né? Falamos acerca desse autor anteriormente, que era o George MacDonald, e é interessante como essas histórias parecem ter um papel tão importante para Lewis. Ele fala de uma experiência quase que de iluminação quando encontra essa história de Fantastes, e assim eram as histórias para ele, como um novo mundo que se descortinava ali. C.S. Lewis, que começa como cristão, por tradição familiar, depois com o passar do tempo acaba aderindo a um certo ateísmo, diz ele que por parte da sua formação na escola e assim por diante. C.S. Lewis, ele frequentou uma do que nós chamamos de Border School, que são aquelas escolas e colégios internos. Esse colégio interno, não na Irlanda, mas sim na Inglaterra, e assim começa a trajetória do nosso autor dentro do contexto inglês. Apesar de ele ser irlandês do norte, toda a carreira de C.S. Lewis se consolida na Inglaterra e de forma muito inglesa. Então, se alguém está esperando aí identificar C.S. Lewis com alguma daquelas lutas próprias das minorias católicas na Irlanda do Norte, vai pelo caminho errado. Ele não está envolvido com ira, nem tampouco, né? C.S. Lewis é um desses autores que estaria envolvido com qualquer tipo de militância nesse sentido. Ele é um homem com um alto senso daquela britanicidade, né, que existe em muitos dos irlandeses do norte. Para quem não entende o que eu estou querendo dizer, é o seguinte: a maioria dos protestantes da Irlanda do Norte, a maioria das pessoas da Irlanda do Norte são protestantes, se identificam muito claramente com o governo do Reino Unido da Grã-Bretanha, ao contrário dos católicos, que veem nisso um governo meio estranho. C.S. Lewis está dentro dessa matriz cultural. Ele é um homem tipicamente, né, associado a essas coisas. E essas experiências do colégio interno ele vai relatar em grande parte no seu livro Surpreendido pela Alegria, Surprised by Joy. São experiências meio estranhas e ele vai mostrar um pouco do que é a realidade de um colégio interno inglês, e a imagem não é muito boa. Ao mesmo tempo, ele fala também de como aquilo ali acabou formando muito do caráter dele e assim por diante. C.S. Lewis depois vai buscar ter carreira em Oxford, e dentro tanto a sua carreira como estudante e acadêmico será em Oxford, como também depois como professor. Mas interessante também salientar sobre a questão de um período que às vezes não se relata muito, que está presente tanto na biografia de Tolkien como de Lewis, que é a questão da Primeira Guerra Mundial. E é interessante perceber o seguinte: se nós pararmos para pensar, é um evento que tomou longos anos da vida desses autores. Tolkien a gente sabe um pouco mais, porque sabemos que muito dele reproduziu, muitos dos germes do legendário de Tolkien vão surgir na época da Primeira Guerra Mundial. Mas C.S. Lewis não. C.S. Lewis, nessa autobiografia, ou biografia espiritual, nós poderíamos chamar também, Surpreendido pela Alegria disso, ele vai falar muito pouco desses eventos da Primeira Guerra Mundial, meio que confirmando aquilo que muitas pessoas relatam desse momento, que foi talvez um evento mais traumático para os ingleses do que a própria Segunda Guerra Mundial. Passado ao alto isso, C.S. Lewis então se dirige, né, a Oxford e consolida sua carreira em Magdalen College, especialmente, né, dentro desse corpo de homens dedicados às letras dentro da universidade, dessa tradicional universidade inglesa. É interessante salientar uma curiosidade. Lewis se via dentro daquele grupo de pessoas dentro da universidade, que nós chamaríamos de letras no contexto brasileiro, em Oxford, aquelas pessoas dedicadas à literatura, enquanto Tolkien, a filologia, ou seja, o estudo da língua. Por esse lado, de alguma forma, a amizade entre ele e Tolkien é inusitada. Ele mesmo relata: eu era amigo de Tolkien, mas me surpreendi sendo amigo de um filólogo e um católico, uma pessoa que era as duas coisas que sempre haviam me prevenido, ao qual eu deveria ter muito cuidado. E ele até dizia que, em meio aos conchavos políticos dentro da universidade, ele era do time que tentava colocar mais literatura no currículo, enquanto Tolkien tentava colocar, e os seus partidários, colocar mais filologia, ou seja, estudo concreto da língua,
dentro do currículo de estudos de Oxford. De toda forma, ele é muito mais conhecido pela sua produção como literato e apologista do que como acadêmico. Afinal de contas, vocês e eu provavelmente conhecemos muitos desses escritos. Crônicas de Nárnia, o mais famoso dele, onde ele descreve a aventura, inicialmente, o primeiro livro de Crônicas de Nárnia, diga-se de passagem, não é o primeiro livro que está presente nessa obra que foi organizada, né, Crônicas de Nárnia, como um volume único, por exemplo. Mas o primeiro livro conta a história dos irmãos Pevensey, no O Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa, que é a primeira história cronológica de Crônicas de Nárnia. A partir dali ele desenvolve essas histórias e se torna muito famoso por causa das histórias de Crônicas de Nárnia, que é um dos livros de fantasia infanto-juvenil mais famosos do século XX e da qual fez parte da formação literária de diversos autores. Além disso, existem também uma trilogia onde ele vai tratar do que poderíamos chamar até mesmo de uma ficção científica, mas com sabor todo próprio do estilo desse autor. E talvez aonde apareça o seu gênio de maneira mais clara seja nos seus escritos apologéticos, especialmente livros como Cristianismo Puro e Simples e também Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, onde ele vai empregar o seu talento literário tanto para expressar de maneira muito inteligente e divertida as bases do cristianismo segundo a sua visão, como também vai tentar mostrar dramaticamente como é que é a luta do diabo para então conseguir perder as almas. E esse diabo mais experiente ensinando um diabo mais jovem, um demônio mais jovem, como o fazer. C.S. Lewis, ele ficou conhecido também por diversas conferências que ele deu na BBC, mas também tem um trabalho bastante sério no campo da crítica literária. Também famoso o grupo ao qual ele participava junto com Tolkien, que era os Inklings, onde havia ali discussões acerca de literatura e da onde várias partes, tanto dos livros de C.S. Lewis como de Tolkien, foram lidas entre esse grupo e criticadas entre um e outro. Temos em C.S. Lewis um autor muito interessante para o nosso congresso. Muitos poderiam colocar que também é um autor que não é católico, mas sabemos que muitos autores, muitos católicos beberam nas fontes das literaturas de Lewis e utilizam os seus livros para exemplificar muito das verdades universais entre os cristãos. Lewis, até o fim da vida, não quis converter-se ao catolicismo e acabou então mantendo-se anglicano. De alguma forma ele dizia que queria ser um ponto de convergência tanto entre católicos e protestantes, e até hoje essa sua decisão gera polêmicas. Então, vamos falar muito mais sobre Lewis no nosso Congresso de Literatura Católica. Esperamos encontrar você lá. That's all, folks. Yeah.